preste bastante atenção. E este que era uma semente do Espírito no mundo, no ventre de Miriam, que é Maria, em carne cresceu e recebeu em si a porção completa de si mesmo. De si mesmo porque sua semente em Maria foi gerada do mesmo Espírito que agora recebia em si no Jordão, conforme testifica o apóstolo Paulo aos Colossenses no capítulo 1, verso 9. Nele reside toda a plenitude divina. Portanto, vindo de uma semente incorruptível, porém feito totalmente homem, sujeito às paixões humanas, e por isso a necessidade do Espírito também vir sobre ele, para que então pudesse transmitir não a sua própria vontade, mas a do Pai que o gerou, iniciando o seu ministério na terra, se sujeitando a fazer tudo aquilo que o Espírito do Pai lhe conduzia a fazer. Como no início desse ministério é dito, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, Mateus 4, verso 1, e foi descendo e se fazendo como um de nós a forma que Deus usou para nos alcançar, para fazer a ligação entre nós e Ele mesmo, a partir do seu Filho unigênito, que agora se torna o primogênito, sendo ele gerado de Deus, como está escrito em Hebreus 1, versos 5 e 6. Porque a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. E ter sido gerado não significa que ele é um ser criado, porque ele é Deus em todo sentido da palavra. Então, o que significa eu hoje te gerei? Aqui é uma referência a essa geração do Espírito Santo no ventre de Maria, no ventre de um ser humano. E é desse mesmo momento que o apóstolo João testifica dizendo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo porque ele mesmo é a palavra que sai da boca de Deus, pelo qual os mundos foram criados, como se diz, haja luz e houve luz. Ele é o braço do Senhor que executa as suas obras, e quanto a nós que recebemos o seu chamado, diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é ele mesmo esta toda palavra. Por isso, para o seu testemunho, ele mesmo diz, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E esse Verbo se fez carne porque o Pai, quando nos viu extraviados, se virou para o Filho e perguntou, a quem enviaremos? E disse o Filho pela boca do profeta Yeshaial, que é Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque subsistindo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, e desde então deixou de ser o unigênito, o único gerado, para se tornar o primogênito, o primeiro de muitos filhos gerados a partir dele mesmo. Porque pela sua obra redentora somos gerados da água que é a palavra e do Espírito do Pai que é compartilhado com o Filho, e por meio do Filho compartilhado conosco, se formos encontrados nele. Porque agora o Pai tem um canal para nos alcançar, para chegar até nós e residir também em cada um de nós que recebeu o seu Filho. E esse canal é o nosso mediador, é o nosso sumo sacerdote, que recebeu todo o poder nos céus e na terra a partir do momento em que se consumou a sua obra como sacrifício perfeito, recebido por Deus na cruz do Calvário. Quando disse tetelestai, está consumado, porque sem este mediador, como poderíamos viver? Como nos ligaríamos a Deus novamente? Porque ninguém viu a Deus e sobreviveu. Mas agora Deus assumindo a forma humana, somos novamente conformados à sua imagem e semelhança, como no princípio Adão era antes de cair, sendo ensinados por ele mesmo, nosso Pai, por meio do seu próprio Espírito, o Espírito do Pai compartilhado com o Filho, como testemunha o próprio Filho na condição de servo, pela boca do mesmo profeta. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me enviou a pregar as boas novas aos quebrantados. E se Deus é Espírito e houvesse uma terceira pessoa, que Espírito seria? Mas não, o que é dito é que há um corpo e um só Espírito, uma só palavra, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Efésios 4, versos 4 ao 6. Eu e o Pai somos um, disse o Senhor. João 10, verso 30. Então, como é essa questão do Consolador que habita em nós? Como entender que há o Pai e o Filho se Deus é um? Eu sei que Yeshua disse, eu e o Pai somos um, mas se eu digo como alguns costumam dizer que o Filho é um Deus menor, então como Deus seria um Deus único? Você precisa entender que não existe essa questão de Deus menor. Quando o Pai diz, este é o meu Filho amado em quem me comprazo, Mateus 3,17, a sua semente incorruptível, porque não veio de homem, mas do próprio Espírito, havia sido gerada em Maria.
Cristo, portanto, é filho a partir da condição de gerado, e essa expressão unigênito, ela aparece a primeira vez no Novo Testamento, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E o Cristo responde e João testifica: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1, verso 18. Mas agora eu vou te fazer uma provocação. Pense o seguinte: por que se diz que ele era o unigênito do Pai, se os anjos também são chamados filhos de Deus? Então, como Cristo é unigênito? E de fato, os anjos também são chamados filhos de Deus, como está escrito em Jó 1, verso 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Porém, não se diz que eles foram gerados de Deus, ou a partir do próprio Espírito de Deus, como lemos antes, e é dito em Hebreus 1, versos 5 e 6. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. Então, nem Deus menor, nem anjo, ele é Deus. Entenda, portanto, que ele era o unigênito filho do Pai em referência aos homens que seriam regenerados, que significa os nascidos não mais da carne e do sangue, mas do Espírito de Deus. E continua ele sendo um Deus único, porque ele foi gerado não da semente do homem, mas de si mesmo, ou seja, da sua própria semente, no ventre de Maria, conforme testifica o anjo. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus 1, verso 20. E uma vez nascido de uma semente incorruptível, ou seja, na condição de filho gerado do Espírito, porém nascido em carne, no ventre de uma jovem, foi apto a receber em si mesmo o Espírito que o gerou, o qual agora precisava ser derramado sobre sua carne, ou seja, o Espírito do Pai foi derramado sobre ele, como está testificado. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, versos 16 e 17. E o caráter do Pai e toda a plenitude divina passaram a residir nele. Portanto, desde o Tu és meu Filho, hoje te gerei, até o está consumado da cruz, Cristo é o unigênito do Pai. E a partir do está consumado, que pela fé cremos, morremos com aquele unigênito, porque nossos pecados estavam sobre ele. A semente então caiu na terra, e por não poder os laços da morte lhe conterem, porque não se encontrou nele culpa própria, foi apto a ressuscitar dentre os mortos, gerando muitos frutos, gerando muitos filhos para Deus, passando ele agora a ser o primogênito, as primícias, e nós os seus dízimos, os muitos filhos também gerados do Espírito de Deus. Mas alguém dirá: mas e Adão antes do pecado? Não era Adão incorruptível? De fato, Adão, antes do pecado, estava íntegro, mas não era incorruptível. Como o Cristo gerado do Espírito, porém na carne de uma jovem, também não era, antes da cruz. Porque Adão não tinha um corpo incorruptível, assim como Cristo ainda também não, até que fosse glorificado. Tanto que a corrupção alcançou Adão, por meio do pecado, a mesma corrupção ao qual Cristo estava sujeito. Portanto, ambos nasceram sem pecado, mas ambos estavam sujeitos à corrupção, porque estavam em corpo humano. Mas, e quanto aos anjos que desobedeceram ao Eterno? Também não foram corrompidos em corpo celestial? Você pode perguntar. Certamente suas consciências foram corrompidas, mas aqui estamos falando da corrupção do corpo terrenal, o que não ocorre no corpo celestial, de haver dano causado pelo pecado do próprio indivíduo a partir de si mesmo, como por exemplo Adão infringiu corrupção ao seu corpo quando desobedeceu ao Eterno, mesmo tendo ouvido do Eterno que se assim o fizesse ele morreria. Mas dando ouvidos a outro que não guardou seu principado, mas o trocou pelo orgulho, soberba e vaidade, veio ele e sua mulher à corrupção. A consciência, que é chamada de coração nas Escrituras, seja ela humana ou angelical, ela pode ser corrompida, porque tem liberdade de expressão na criação. É a nossa individualidade, pelo qual exercemos o livre-arbítrio. Mas o corpo celestial, como o dos anjos, não é corruptível, exceto se aquele que o criou assim infringir juízo sobre sua criação celestial. Por isso não se diz que os anjos que pecaram morreram quando pecaram, como aconteceu com o homem quando pecou,
mas antes se diz que foram lançados fora da presença do Eterno, sendo cativos em prisões eternas. Judas 1, versos 5 e 6. Infringindo o Eterno sobre eles uma morte ininterrupta, feita para eles no Guiena, ao qual também serão lançados todos aqueles que se filiarem a estes, rejeitando serem a semelhança do Altíssimo. Em Mateus 25, verso 41, temos a testificação disso. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E esta morte é chamada no livro da Revelação de João de lago de fogo, onde a chama não se apaga. Essa é a separação eterna do Senhor. Por isso, aos homens que herdam a morte, a quem nunca se deu a oportunidade dessa filiação, se por meio do arrependimento recebem a obra redentora do Filho, existe perdão. Mas aos anjos que já rejeitaram a filiação de Deus, não existe perdão. Você entendeu? O corpo celestial não é corrompível, ou seja, é incorruptível, exceto se por meio daquele que os criou, que é Deus, for infringido por Deus a eles algum juízo. Ao contrário do homem, que uma vez tendo pecado trouxe morte ao seu próprio corpo e ao corpo de todos que estavam debaixo de sua autoridade na terra, de onde foi tirado, trazendo essa corrupção a toda a criação terrenal, incluindo a flora e a fauna. E você já se perguntou por que Yeshua, o Mashiach, precisou ser nascido da semente do Espírito e não a do homem, como todos os homens? Justamente para não herdar de Adão a sua corrupção. E a semelhança do primeiro Adão estar na mesma condição que o primeiro estava, de igual para igual, porém ao contrário do primeiro que deu ouvidos à serpente por meio de sua mulher, o Cristo permaneceu íntegro em face à tentação. Por isso também, ao contrário de nós que já nascemos em pecado, ele não nasceu em pecado, embora estivesse sujeito a pecar pelas mesmas paixões que todo homem está sujeito, e então vir a falhar em sua missão como o primeiro Adão estava sujeito e caiu. Mas assumindo a responsabilidade, foi tentado e passou por diversas provações, permanecendo íntegro, como o primeiro Adão na mesma condição não conseguiu. Por isso é dito pelo apóstolo Shaul, que é Paulo aos Romanos. Romanos 5, versos 12 ao 21. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então aqui se vê o motivo pelo qual fez necessário o Eterno prover um nascimento vindo não da semente corrompida de Adão, mas a dele mesmo, do próprio Eterno, para que Yeshua nascesse sem pecado, e a partir de suas escolhas estivesse sujeito a pecar, o que não aconteceu, porque obedeceu até o fim. Continuando o texto aos Romanos. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Preste atenção. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Aqui não está dizendo que a morte também veio por pessoas que não pecaram. Está falando de pessoas que herdaram o pecado de Adão, que erravam por ignorância, mas não por desobediência a Deus, porque não tiveram conhecimento da lei de Deus para desobedecê-lo. E por isso diz que não tiveram pecado à semelhança de Adão. E então alguém pode perguntar, mas por acaso Adão teve conhecimento da lei de Deus? Sim, porque a lei de Deus no princípio se resumia à obediência de não se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta foi a lei primordial que tinha por princípio a obediência, conforme a ordem do próprio Eterno. E falando do primeiro Adão, continua o apóstolo Paulo dizendo aos Romanos, o qual é a figura daquele que havia de vir, mas não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas. Aqui o apóstolo está se referindo às nossas ofensas que recaíram sobre Yeshua. E continua, para a justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, e aqui está falando do pecado de Adão que corrompeu a sua semente, e por isso todos que vieram dela automaticamente carregam uma semente corrompida, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. E ao dizer que a graça veio sobre todos os homens para a justificação de vida, acaba aqui com a doutrina calvinista. Continuando,
Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Portanto, somos chamados justos não por causa da nossa própria justiça, como o profeta Yeshaiah, Isaías, compara a trapos de imundícia no capítulo 64, verso 6 do livro que leva o seu nome, mas por causa da justificação do Cristo crucificado por nós. E só para efeito de entendimento, esses trapos de imundícia a que ele compara a nossa justiça própria eram panos sujos que cobriam coisas que pela lei mosaica são julgadas como imundas, como a pele dos leprosos, por exemplo. Continuando, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Servimos, portanto, a um Deus único, porque embora antes da fundação do mundo ele tenha decidido derramar de si mesmo em favor dos homens, antes de se fazer carne... O link para o estudo completo está na descrição, não deixe de conferir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber outros estudos e devocionais, e clique no gostei para nos ajudar a fazer esta mensagem chegar a mais pessoas. Obrigado por assistir, Shalom Adonai.